Estou aqui de volta com vocês. Hoje vamos falar sobre os detalhes que fazem a diferença na pintura em tecido. Só pintar, só depositar tinta, não é o bastante. Precisamos também trazer aquele detalhe que encanta, que deixa a sua arte com um olhar diferente, que você se agrade e que também encante os outros que vão ver. Então, mas nem sempre eu tenho todos os recursos, mas eu posso usar a minha criatividade e fazer com que aquela pintura ela tenha traços que a pessoa olhar, ela vai lembrar de mim, vai lembrar do artista. E hoje, para fazer isso, eu trouxe uma pintura que já até iniciei. É a pintura da galinha poronga. É uma pintura fácil, rápido. Eu vou disponibilizar para vocês depois o risco para praticarem em casa e também para poder estar tendo mais esse conhecimento através agora do tema, né? A pintura com o tema animais e paisagem. Certo? Vamos praticar? Agora nós vamos praticar a pintura da galinha poronga. Nós vamos utilizar, deixa eu falar logo das tintas, né? A primeira que eu estou utilizando aqui é a cor branca. A segunda, nós vamos usar a cor preto. Aqui na parte de baixo, branco na parte de cima. Vou pegar aqui mais outra cor. Essa cor vermelho tomate para esse papinho aqui dela. E usamos na crista também na parte de cima. Amarelo ouro foi utilizado no bico. E vai ser utilizado nos pezinhos dela também. No mato, nós vamos usar o verde maçã e podemos usar o verde musgo, se caso você não tiver o verde bandeira, certo? E podemos usar um pouco também, ó, da cor laranja, para dar uma sombreada aqui no bico e nos pés. Esse potinho aqui é o da cola. A cola permanente eu já utilizei por baixo do tecido, para colar o tecido na tábua. Então foram todos, esses aqui são todas as cores que eu estou utilizando. Vou puxar um pouquinho para cá. Ah, e o clareador para tecido, que eu já passei para adiantar. Agora uma dica, eu passei no desenho todo porque é um desenho pequeno. Quando é um desenho maior, é bom passar por partes, porque se seca, o que acontece? Esse clareador aqui, se eu passar num desenho grande, deixar secar, quando eu for pintar, ele cria parecendo uma película plástica. E aí pode, em vez da tinta ser absorvida pelo tecido, ela fica superficial e quando lavar o tecido, a tinta vai sair. Então, o certo é passar por partes. Já passei aqui, vou vir com esse é o pincel número 6 da Condor, tá? Ou pode ser de outra marca. E vocês vão vir com um pouco de tinta, vamos contornar e espalhar. Esse desenho já foi iniciado, já para adiantar. E agora nós vamos dar continuidade, ó. Vou vir passando aqui ao redor do papinho, porque nele vai a cor vermelha, né? Vou limpar aqui um pouquinho. Contorno. Lembrando, sempre pegue pouca tinta. Depois você vem com mais. Porque se eu pego muita tinta, é difícil tirar. Como eu falo, é igual sal na comida. Se você coloca muito sal, vai salgar a sua comida. E para você tirar esse sal, vai dar muito trabalho. Então é melhor ir colocando aos poucos, moderadamente. Contorno, espalho. Vou preenchendo todo o desenho. Preencho, contorno, sempre aqui nas laterais e puxo para dentro, esfumaçando. Esse desenho, ele é pequeno, estou usando o pincel número 6, mas se for um desenho maior, eu posso utilizar um pincel maior, tá, gente? Então, de acordo com a pintura, eu vou utilizando os meus recursos. Aí, como eu falei dos detalhes criativos, daqui a pouco eu vou explicar para vocês a respeito desses detalhes, né? Que nem sempre eu tenho todos os pincéis, nem sempre eu tenho todas as tintas, mas eu uso a minha criatividade, eu adapto, eu troco, algo que vai ficar semelhante, não precisa ficar igualzinho não. E vai ficar bonito do mesmo jeito. Eu tenho que hoje, né, estamos às vezes num momento de recursos escassos, de dificuldade de
entrar renda para comprar material, mas o que a gente tem, a gente aproveita, a gente absorve o de melhor, né? Usa o de melhor, na verdade, para que a gente possa estar praticando, fazendo a nossa arte, não deixando parada. Não só assista essa aula, mas pratique. É o importante. Você ver e praticar. Ó, observe que eu tô vindo, preenchendo agora o centro, tá vendo? Se eu venho na posição de baixo para cima, de cima para baixo, eu não fico girando não, para não ficar espaço sem pintar, certo? Por quê? Se eu ter essa organização aqui também, eu vou permitir com que o meu desenho fique com uma pintura mais homogênea, com poucos espaços em branco, ou se possível, no mínimo, na zero, né, de espaços brancos. E aqui, ó, preenchi. Pronto. Agora, vou deixar secar aqui, depois eu vou vir dando continuidade no acabamento. Vamos pintar a próxima parte. Eu vou pegar um pincel maior para a gente poder agilizar aqui essa parte de baixo, tá? Vou usar esse pincel aqui, é o número 12, ou 15, se eu não me engano, é porque a numeração já apagou, mas é um pincel um pouquinho maior. Vou usar a cor preta. Contorno e espalho. Não deixa aproximar muito do branco não, que eu vou usar outro pincel, tá? Para dar esse acabamento, para não acabar sujando aqui muito a parte do preto. Já usei até aqui. Vou lavar o pincel, não deixe o pincel dentro da água, tá? Para não estragar, não quebrar. Lavou, tirou, limpou, deixou do ladinho. Agora eu vou pegar o pincel para fazer esse detalhe aqui. Eu troquei de pincel aqui, mas esse daqui também é o número 6. De cerdas macias. Para fazer o acabamento bem bonito aqui, ó. Os detalhes, como eu falei, fazem toda a diferença. Contorno, espalho. Ao secar, às vezes fica mais claro. Aí você volta, dá uma segunda mão, entendeu? Tanto no branco quanto no preto. Quando a gente trabalha com essas duas cores, às vezes quando seca, fica mais claro um pouquinho. Aí eu volto, dou uma segunda mão. Vou aproveitar logo e pintar o que tem de amarelo e de vermelho. Depois eu volto fazendo os detalhes de acabamento. Limpar. Vou usar agora amarelo ouro, onde eu vou pintar os pezinhos. Contorna. Não deixe aproximar no preto. Na verdade, o ideal é você trabalhar com as cores claras primeiro, depois a cor mais escura, porque às vezes pode encostar um pouquinho, aí você puxar um pouco do preto para cima do amarelo. Aí é difícil tirar a cor mais escura de cima de uma cor clara. Mas aqui, ó, tô contornando. Tô fazendo um pouquinho mais rápido porque eu já tenho uma prática. Mas se você não tem, faça mais devagar. É melhor. O importante não é aqui não é a velocidade não, é a direção para onde você está indo. Você fazer de forma correta, né? Que aí vem o aprendizado. Não é fazer correndo. Aí aqui deu uma limpadinha. Vou usar um pouco do laranja, como eu falei. Sempre agita a tinta antes de usar, tá? Eu já agitei elas na estante. Vou usar um pouquinho só do laranja para esfumaçar aqui em cima do bico. Fazer um detalhezinho bonito aqui. Um pouquinho do laranja aqui na parte dos pés. E esfumaça. Um pouquinho aqui também. E esfumaça. Agora eu vou pegar
pintar a parte do papinho. Contorna. Percebem que eu tô trabalhando com pouca tinta, não é muito, viu? Usei, agora eu vou fazer os detalhes. Ah, tem ainda o chãozinho, vamos terminar o chão. Enquanto seca ali eu vou maçã, verde maçã. Vou passar aqui, ó, ao redor dos pezinhos. Um pouquinho, espalho para os lados. Assim. Fiz o contorno. Não é muito. Espalho para os lados o movimento zigue-zague. Não precisa puxar para baixo para ficar um matinho grande. Pode ser ele pouquinho mesmo, aqui só abaixo dos pés. Vou utilizar o verde bandeira. Fazer um acabamento aqui na parte de cima. Vou trocar um de pincel aqui, porque esse daqui das cerdas amarela é melhor para espalhar. Ou do cabo amarelo, perdão, não é cerdas, né? Do cabo amarelo. Troquei aqui para fazer um detalhe. Com um acabamento bem bonito. Os matinhos, ó, vou fazer com esse mesmo pincel, mas eu posso fazer com pincel filete, tá? Tô fazendo com a cor mais escura. Espalho para os lados. Observa que os detalhes, eles, como eu falei, fazem toda a diferença. Aqui entrou um pouquinho no preto, mas eu tô usando o verde, aí ele já tampa um pouquinho. Deixa secar um pouquinho, depois eu volto aqui. Vou fechar as tintas, para não ficar secando, né? Bom a gente deixar os nossos potinhos fechados. Vamos para esses detalhes aqui das bolinhas. Agita a tinta branca antes de usar. Aqui. Tá vendo essas bolinhas? Tem grande e tem pequena. Ah, eu tenho que ter aquele marcadorzinho de bolinhas? Se eu não tiver, eu posso usar, ó o fundo do lápis. Ele é redondinho. Com ele, eu faço, ó, as bolinhas maiores. Fiz as bolinhas maiores. Ah, e essas bolinhas menores? Posso pegar a ponta de outro lápis, ou do mesmo lápis. Faço as bolinhas menores, ó. Posso usar um pincel também para fazer isso? Posso. Usar o cabo do pincel? Também posso. Dá para fazer direitinho. Limpa. Agora vamos para a parte do tracejado. Com o pincel fininho, filete, nosso famoso pincel filete, que às vezes é o terror de algumas alunos, mas ele é essencial. Nos ajuda muito a fazer esses detalhes aqui, ó. Um pouquinho de tinta, pincel em pé. Com ele eu vou fazer isso aqui, ó. O tracejado, ó. Os tracinhos. Aqui é só um detalhezinho para você ficar como se fosse aquela costura caseada, né? Aqui, ó, com um pincel fininho, eu posso fazer os tracinhos bem leve, bem de leve, para que ele fique bem delicado. Pincel em pé, não aperta, não deita, não dobra. Aqui, ó. Rapidinho eu faço aqui os tracejados.
Como eu falei, se caso sua pintura, é que aqui não vai dar tempo de secar e eu dar uma segunda mão, mas então, na sua casa secou, deu uma segunda mão, ficou um branco muito claro, aí volta, dá uma segunda mão, certo? Aqui no bico eu vou fazer um contorno contínuo. Fica melhor, vai aparecer mais, tá? Aí eu fiz um contorno contínuo. As entradinhas de ar do nosso biquinho. Pronto. Aqui eu posso fazer o contorno contínuo também no papinho dela, né? Pincel em pé, mãozinha bem leve. A mesma coisa eu faço na crista. Aqui, aí pronto. Contornando. E já deixando um acabamento bem bonito no meu desenho. Com o branco, vou fazer um detalhezinho que vai ficar bem legal também. Observe que os detalhes, como eu falei, fazem toda a diferença. Ó, a bolinha no olho. Posso fazer uma vírgulazinha aqui do lado da cristazinha, que dá aquele ponto de luz. Pronto. Aqui no papinho. Dá só uma ajeitada aqui com o branco. Aqui também, que deu uma clareada. E os pezinhos e pronto, já está finalizado o nosso desenho. Nos pezinhos eu vou usar o preto. Pouquinha tinta. Prontinho. Essa é a nossa aula de hoje. Detalhes criativos que fazem a diferença na pintura em tecido. Pratiquem, assistam novamente, compartilhem, convide os amigos para fazer a nossa aula. Espero vocês na próxima aula. Essa é a nossa obra de arte de hoje. Pintura Galinha Poronga, detalhes criativos na pintura em tecido.